ano, chegamos, enfim, ao tema ditadura militar, ou como alguns historiadores preferem, regime militar ou ditadura civil-militar, né? Então, existem, na atualidade, diversas formas de se abordar o tema em que os militares ocuparam o poder aqui no nosso Brasil. Então, a primeira coisa que nós temos que tentar compreender antes de mergulhar a fundo nesse tema, que até os dias de hoje é um tema bem polêmico e, portanto, nós precisamos pesquisar, ler várias fontes, pesquisar mais de um autor, ler, compreender a visão de um, a visão de outro, escutar depoimentos, porque, afinal de contas, não é algo tão longe assim da gente, né? Pelo menos da minha geração não é tão longe, porque em 1985, por exemplo, eu já era nascida, criança, pequena, não sabia o que estava acontecendo no Brasil, mas era comum na televisão eu ver, né, eu assistir a presença constante de militares. É claro que quando você é criança, você acha que você vê e acha algo normal, não entende o que está se passando, né? O Brasil, quando ele entra na ditadura militar, por que nós vamos abordar o tema como ditadura militar ou ditadura civil-militar? Porque, assim como no Brasil, o restante da América Latina, né, da América do Sul, vamos tirar aí a América do Norte, né, tirar os Estados Unidos de lado, com exceção de algumas partes da América, quase toda a América Latina, né, passou por regimes ditatoriais, dos anos 60 em diante. E aí nós vamos ver agora como que o Brasil ele chega de fato aqui na ditadura civil militar ou ditadura militar, aí vai de acordo com o pensamento de vocês, tá bom? Vamos lá, o que estava rolando no Brasil para que se chegasse a um regime militar? Quando nós olhamos para trás das nossas aulas, e aí a gente pega lá a figura, né, de Getúlio Vargas, por exemplo, a primeira coisa que vem à mente, né, geralmente de quem estuda era Vargas e tenta comparar o regime militar com o Estado Novo, por exemplo, são comparações que chegam a ser gritantes, porque a ditadura militar ela tem o seu peso, sua mancha de sangue na história do Brasil, né? Mortes e mortes. Mas o governo Vargas, no período do Estado Novo, também não fica atrás. E aí, antes da gente voltar a falar de Vargas e de outros presidentes que passaram e fizeram a diferença, vamos ver o que estava acontecendo no Brasil, né? Nós vamos ter aqui o fim do governo de João Goulart. O João Goulart, que é esse camarada aqui, ó. Vamos lá no João Goulart, queremos João Goulart. Cadê o cara? Tá aqui. Esse camarada aqui, João Goulart, ele era o vice-presidente de nada mais, nada menos do que o então Jânio Quadros. Então, o ensaio para a ditadura militar começa em 1961, quando então o presidente Jânio Quadros ele desiste, ele abandona a presidência, ele diz que não vai mais ser o presidente do Brasil, entrega sua renúncia, só que o seu vice estava na China, né? O então vice-presidente João Goulart estava na China, e aí quem que assume, né? Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara. Então, o Brasil, com a saída do
Jânio Quadros sofre um impacto, né, as relações políticas, sociais das lideranças brasileiras vão sofrer um impacto um pouco, né, forte, e aí Ranieri Mazzilli, que não era militar, não tinha nada a ver com a questão dos militares, ele fica por um tempo, em 65, ele vai assumir também a presidência, mas ele assume antes, quando o Jânio renuncia. Então, quando o Jânio renuncia, a presidência fica sem um líder, sem um presidente. Então, esse camarada aqui renuncia e some no mapa, digamos assim. Depois ele vai aparecer, vai ser eleito, não como presidente, mas em outras esferas políticas, né? E eu andei conversando com algumas pessoas que eram jovens em 61, e uma delas me disse que o governo de Jânio Quadros foi um governo bom, né? Então, assim, é muito interessante conversar com pessoas. Só que ele mal governou, ele não governou nem um ano, ele governou meses. Não aguentou as pressões políticas e saiu da presidência. Só que quando ele sai, o vice dele está na China. E naquela época, gente, tudo era comunicado ou através do rádio, ou através ainda do telégrafo, que se usava muito, ou através de telefonemas, né? Que não era nada barato, as chamadas internacionais eram caras. Então, sai o Jânio Quadros e aí nós vamos ter a figura do João Goulart na presidência. E aí agora que vai começar de fato na presidência. No governo de Jânio Quadros, nós tivemos um ensaio para o que seria o regime militar ou ditadura militar. No governo de João Goulart, nós vamos ter algumas questões a ser discutidas. E aí nós vamos fazer aqui uma breve introdução ao fim, uma introdução ao fim do governo de João Goulart. Como assim? Vamos lá. O João Goulart era um cara que um político que muita gente, muitos historiadores, né, ou não só historiadores, alguns críticos, né, da história do nosso país, diz que ele era totalmente de esquerda, um cara que estava na China, comunista, né, que prega o comunismo e que vive um regime ditatorial comunista até hoje. Esse cara está lá na China resolvendo algumas questões diplomáticas entre Brasil e China, né? E aí nós vamos ver quando ele volta e vê que a presidência está vaga, é avisado que o presidente renunciou, o Jânio Quadros, ele pega e fala, bom, vou ter que assumir, eu sou o presidente. Aí Ranieri Mazzilli vai passar para ele de vez a presidência, né? Então, ele vai governar de 61, 62 a 64. E aí nós vamos ter nesse período de governo dele algo que vai incomodar a burguesia, a classe média alta, a elite brasileira. Ou seja, o que João Goulart ele propunha? As reformas de base. Então, o que eram as reformas de base? Qual que era a principal proposta? Diminuir as desigualdades sociais, isso mesmo. Como é que iria ser feita essa diminuição das desigualdades sociais? Através da reforma agrária, da reforma urbana, ligas camponesas, reforma educacional, reforma eleitoral, na forma de se votar, né? Reforma tributária, ou seja, isso aqui interessava muito a população, porque tributo é a mesma coisa que imposto. Então, se você diminui o preço do imposto ou você acaba com alguns impostos, você deixa a população respirando melhor no sentido de economia. Então, economicamente, o brasileiro, o trabalhador, o operário, ele tinha interesse na reforma tributária, né, pagar menos imposto, praticamente não colocar impostos em cima dos produtos, dar uma aliviada aí para o brasileiro. E a reforma agrária. O que a reforma agrária envolve? Terras, né?
Então, se fizesse uma reforma agrária, esse governo aqui, não é que ele iria distribuir terras, ele iria fazer uma divisão mais logisticamente justa para aquelas pessoas que não tinham a sua terra para sobreviver. Só que a elite, né, ela via essas reformas de base como algo ruim, né? Principalmente porque o povo ia para a rua com cartazes assim: abaixo aos latifúndios, legalidade para o Partido Comunista, né? Então, o que estava acontecendo aqui nesse período em que o João Goulart assume a presidência e começa a governar o país? Estava acontecendo o fato de que nós temos agora um Brasil que começa a ter ideias do socialismo, do comunismo, tanto por parte da Rússia quanto por parte da China. Só que, como eu já falei em aulas anteriores, comunismo, ele é um governo que não é igual em todos os países, ele vai ter ali o seu diferencial em cada país vai tentar adaptar do seu jeito. Isso é o que a história nos diz, tá bom? Não sou eu, professora Roberta, quem estou dizendo, e sim o que os livros de história mesmo, livros de história, nos dizem. E aí nós vamos tentar entender se essas reformas de base deram certo, né? Lei de remessas de lucro para o exterior, salário para o trabalhador rural, 8 horas de trabalho, férias remuneradas e sindicalismo. Então, as reformas de base, na verdade, elas não vão ser aprovadas, não vai passar, né? E aí o João Goulart vai começar a ser acusado de ser isso aqui, ó, comunista. Por quê? Porque ele queria dividir as terras que não estavam sendo, né, usadas, trabalhadas para as pessoas que não tinham nem sequer um pedaço de terra. E aí nós vamos ter o seguinte fator no final do governo dele, né? As reformas de base, elas incluíam ainda a concessão do direito de voto aos analfabetos. Então, nós temos um cenário político aqui onde, nas reformas de base de João Goulart, né, o voto passa a ser também aberto àquela pessoa que não sabia nem ler nem escrever, é analfabeto. E aí isso vai incomodar mais ainda a elite, porque esse camarada aqui que está aparecendo para vocês, ele tinha ideias de ampliar o Brasil, né, deixar esse país mais socialmente, né, habitável no sentido de um socialismo mesmo, mas ele mesmo era proprietário de terras, ele não tinha interesse em dividir tanto essas terras, era mais para acalmar os ânimos. E aí o que vai acontecer, né? Além de dar direito ao voto aos analfabetos, junto com o direito ao voto, essas pessoas que tinham patentes subalternas nas Forças Armadas, elas vão passar a ter títulos também. Além disso, na economia, previa medidas de cunho nacionalista, ou seja, a economia ela tinha que se basear no que era produzido aqui, no Brasil, e não em ficar fazendo empréstimo com os demais países, com os países de fora, como os presidentes que antecederam Jânio Quadros fizeram. E aí nós vamos ter a seguinte medida, né? Reforçar o nacionalismo. Como a estatização de diversas empresas, ou seja, deixar estatização é colocar várias empresas sobre o poder e a supervisão do Estado, e a regulamentação das remessas de lucros de empresas estrangeiras para o exterior. As propostas de João Goulart desagradaram as elites brasileiras, principalmente banqueiros, grandes proprietários de terras e empresários. Aliadas a uma parte da classe média, essas elites passaram a promover manifestações contra o governo
além de intensificarem o uso da imprensa para atacar João Goulart e acusá-lo de permitir que o comunismo, né, fosse instalado no país. Então, eles vão acusar o João Goulart de comunista. Lembrando que desde a era Vargas, desde Getúlio, que a ideia do comunismo é algo assim que incomoda a sociedade, a elite brasileira, né? E aí nós vamos ter aqui essas reformas aqui de João Goulart que não vai passar, né? Não vão passar, não vão ser aceitas. E aí nós vamos ter agora um presidente que está na República desde 61, dizendo o seguinte: não admitirei o golpe dos reacionários. O golpe que nós desejamos é o golpe das reformas de base tão necessárias ao nosso país. Não queremos o Congresso fechado. Ao contrário, queremos o Congresso aberto. Queremos apenas que os congressistas sejam sensíveis às mínimas reivindicações populares. E que reivindicações populares eram essas? As reformas de base, tá bom? E aí essa fala foi dita no discurso feito para militares aliados no dia 30 de março de 64 no Rio de Janeiro. Então esse discurso aqui do João Goulart vai deixar os militares um pouco irritados, né? E aí ele vai, né, terminar, né, mal termina o seu governo, ele não chega a encerrar o seu governo, João Goulart, e ele parte para o exílio, e aí é declarada que a presidência da República está vaga. E aí, com a presidência da República vaga, né, sem nenhum presidente, vai assumir o Ranieri Mazzilli mais uma vez. Por isso que eu falei, escrevi aqui, agora observe este rosto. Esse camarada aqui não tem nada a ver com militarismo, nem com regime militar. Ele era apenas um deputado, né, presidente da Câmara lá dos deputados, e ele vai assumir, já que o presidente já tinha ido embora, o Jânio Quadros. João Goulart assume, aí ele fica aguardando o João Goulart retornar, esse camarada aqui retornar da China, então ele vai assumir. Logo em seguida, quando o mesmo João Goulart que retorna da China parte para o exílio no Uruguai, ele parte para o exílio. Uma coisa que nós temos que entender é que a vida dele também estava em jogo. Ou ele saía do Brasil, ou ele ficava aqui, batia de frente com os militares, estava sujeito a morrer pelas mãos do regime militar. E aí, Ranieri Mazzilli assume, e nós vamos ter agora, né, o que nós chamamos de preparo para os anos, chamado anos de chumbo. Vamos observar essa imagem aqui, e aí nós temos uma grande questão a ser trabalhada. Vamos contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5 presidentes assumiram o poder, né? Governaram o Brasil, alternando de 4 em 4 anos, né? De acordo com o que a Constituição diz. Só que nós não vamos ter um civil aqui, nós vamos ter militares. Mas aí vocês devem estar se perguntando, não é uma ditadura? Ditadura é governo de um só. E aqui nós temos 5 presidentes, né? A questão é que Castelo Branco vai ser o nosso primeiro presidente militar. Então, o que vai acontecer? O João Goulart ele vai ser acusado de ser comunista, de apoiar o comunismo, ele não era nada disso. E aí, com medo que o comunismo se instalasse no país, o que vai acontecer? Manifestações promovidas pela sociedade civil forneceram suporte para que militares brasileiros organizassem um golpe de Estado, executado no dia 1º de abril de 64.
esse golpe depois de João Goulart e deu início a uma ditadura no Brasil. E aí que tá. O João Goulart, ele não chega a renunciar para que os militares assumam. Ele é deposto, eles tiram ele do poder. As pressões que João Goulart vinha sofrendo eram tão grandes que ele sai da presidência, ele sai deposto. Né? Ele é avisado da seguinte forma: ou você sai, vai para o exílio, né? No caso ele foi para o Uruguai, ou você fica e enfrenta as consequências. Como ele era pai de família, né, esposo, pai de família, tinha suas preocupações, também queria voltar um dia para poder exercer algum cargo político, ele aceitou, né, essa forma como ele saiu, e ele realmente vai embora do país e não vê nem a presidência sendo ocupada, ele já está bem longe. E aí nós vamos ter agora, no dia 1º de abril de 64, o golpe que depois João Goulart e deu início a uma ditadura no Brasil. Há alguns questionamentos sobre isso, pois alguns críticos da ditadura, a favor ou contra, principalmente os que são a favor, vão dizer que não foi golpe, né? Porque os próprios políticos da época, que não eram militares, que eram civis, estavam pedindo para que os militares tomassem conta do poder. Aí vamos lá, presidente Castelo Branco, né? Quando Castelo Branco morreu num desastre de avião, verificaram os herdeiros que seu patrimônio limitava-se a um apartamento em Ipanema e umas poucas ações de empresas públicas e privadas. Então, eis a questão. Nós temos muitos críticos que vão dizer que os militares enriqueceram muito no período do regime militar. Outros vão dizer que não, que eles estavam ali cumprindo seus deveres, as ordens, pois militar sabe cumprir ordem e dar ordens, né? E que eles não enriqueceram. O fato é que nós não temos nenhum fato concreto de que eles ficaram pobres, muito pelo contrário, né? Então a gente tem que parar e pensar que na política o dinheiro vai sempre falar mais alto, né? O capital vai sempre falar mais alto do que o bem-estar do povo. E aí nós vamos ter os atos institucionais. Mas o que foi um ato institucional, né? O que significa AI? AI é a sigla para ato institucional. E aí nós vamos ter o AI-1 e o AI-2. Vamos observar o AI-1. Nomeação do general Humberto de Alencar Castelo Branco para a presidência. As constituições estaduais e a federal seriam mantidas, não ia ser mexido em nada. A eleição do presidente e vice passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional. O presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 46. Então, aqui eles já queriam mexer na Constituição de 46. As investigações contra crimes contra o Estado ou a ordem pública, política e social poderiam ser instauradas contra indivíduos ou coletivamente, contra uma pessoa só ou contra várias. Isso aqui é o que nós chamamos de caça aos comunistas, né? E os comandantes em chefe das Forças Armadas que assinavam o AI-5 poderiam caçar direitos políticos pelo prazo de 10 anos e anular mandatos do Legislativo. Então, quem tinha sido eleito, né, quem estava no Legislativo, poderia ser cassado, poderia perder o seu posto, né, lá dentro da esfera dos 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então podia-se cassar os direitos políticos e até anular mandatos de um governante lá do legislativo, da pessoa que elaborava leis. E aí nós temos a seguinte observação:
Se eu posso, né, enquanto presidente, anular e cassar os direitos políticos, né, de quem elabora leis, eu faço a lei do meu jeito. E aí o AI-2, ele vai promover a extinção dos partidos e criação de 2 agremiações. Não vai mais poder ter aquele monte de partido político que surge na era Vargas, né? Antes do Estado Novo. Mas, pelo contrário, vai extinguir, vai acabar, anular com os partidos e apenas vamos ter 2 agremiações, como se fossem 2 partidos que iriam brigar entre si. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, esse apoiava os militares, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era uma oposição moderada, tipo assim, é só para poder dizer que nós temos alguém contra a gente. Mentira, essa galera aqui acabava meio que entrando em acordo com a galera do Arena. Então era só uma fachada para dizer, temos oposição, né? E aí agora nós vamos olhar para esses rostos e tentar entender. Aqui nós vamos ter, né, Castelo Branco, que era general, ele vai governar num período aí de 4 anos, né? Logo em seguida teremos o Costa e Silva, o Médici, o presidente, né, também militar, Ernesto Geisel, e o João Batista Figueiredo, o último, que foi o mais tranquilo de todos, segundo a história, né? Porque quando a ditadura chega, né, quando esse presidente aqui, o Figueiredo, chega à presidência, o país já estava tão tenso que ele não vai mexer com tortura, ele não vai mexer com censura, as coisas estão caminhando para o fim do regime militar. E aí nós vamos ter uma propaganda ideológica muito forte. E se vocês observarem essa imagem aí, o que nós vamos ver? Até 1964, o Brasil era apenas o país do futuro. Então, o futuro chegou. Nós temos uma ideia de uma rosa fechada, né? Um botão de rosa, que até 64, esse botão de rosa, essa rosa era fechada, simbolizando o Brasil bem, né, fechado para novas ideias. E então o futuro chegou. Então, a partir dos militares, segundo a ótica dos militares, o olhar dos militares, o futuro chegou e a rosa vai desabrochar, né? Dizendo que o militarismo e o regime militar era o melhor para o nosso país neste momento. Aí nós vamos ter a volta, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Observem aqui, ó, dentro aqui do slide, nós temos aqui coordenar, orientar, centralizar, censurar. Essa palavra censura vai ser muito usada por historiadores, jornalistas, a classe artística. Isso é muito usado para mostrar que as artes, no geral, elas eram censuradas quando não era de acordo com o regime militar. Organizar manifestações cívicas, Semana da Pátria, bandeira e imagem de Vargas. Mas peraí, isso aqui não estamos falando de pós-Vargas? Sim, só que o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, ele surge aqui, na era Vargas, no Estado Novo. Então, Getúlio Vargas ainda estava bombando, né? As ideias dele, já estava morto, mas as ideias dele ainda estavam ali borbulhando na cabeça dos militares, porque esse cara aqui sim governou sozinho, né? Durante 1,5 décadas. E aí nós temos lá no Estado Novo, vamos dar uma recapitulada. O Estado Novo foi um período de governo iniciado com Getúlio, se estendeu de 37 até 45. Ele é definido como uma forte ditadura que eliminou os direitos políticos, cidadania e impôs ao país uma forte repressão. Só que o Vargas era um cara carismático. E aí a gente pega
Olha o semblante do Vargas. Agora vamos olhar para o semblante dos militares. O mais carismático aqui é o Figueiredo, né? Os outros todos têm a cara muito séria, né? E aí nós vamos ter um período no nosso país de muita censura, onde vários órgãos de censura vão ser reanimados ali, né? Voltam à vida e o DIP vem com força total. E aí nós vamos falar na próxima aula sobre os órgãos de repressão, o ato institucional número 5, que foi um dos atos mais cruéis dentro da historiografia brasileira, dentro da história, e a censura, como que essa censura ocorria, de que forma, né? Ou seja, temos aqui um pacote inteirinho, né, do que já estava acontecendo no Brasil. A partir do momento que o primeiro presidente militar assume, nós vamos ter o começo da ditadura militar no Brasil. E aí nós temos o AI-1, o AI-2, aí é ato institucional, daí por diante. Vamos fazer uma observação que foi um período que vai até 1985, começa lá em 64 e vai até 85. Façam as contas aí e vejam quantos anos o Brasil esteve sobre a liderança de militares, tá bom? Vou deixar a aula por aqui, vocês têm atividades para poder fazer e vamos continuar na próxima aula.